Boa noite, este é mais um vídeo de histórias de terror ao som da chuva. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e logo após aproveite e assista aos shorts do canal. Garanto que vai gostar. Sem mais enrolação, vamos ao vídeo. A última corrida da madrugada. Boa noite. Sou motorista de aplicativo há quase 3 anos. Trabalho principalmente à noite, porque o movimento é melhor e o trânsito mais tranquilo. Sempre gostei da madrugada. Ruas vazias, pouco barulho e aquela falsa sensação de que o mundo parou. Mas naquela noite, algo me provou que nem tudo que está parado está morto. Peguei uma corrida por volta das 2h40 da manhã. O local de busca era num bairro mais afastado, com pouco movimento e sem muita iluminação pública. O tipo de lugar que, geralmente, evito. Mas o valor da corrida era alto. E eu precisava da grana. Cheguei lá e estacionei. O passageiro já estava esperando. Era um homem alto, de terno, chapéu e uma maleta na mão. Estava parado na calçada, imóvel, como se me esperasse há muito tempo. Ele entrou sem dizer uma palavra. Apenas confirmou o nome com a cabeça e apontou para frente, como se quisesse que eu apenas dirigisse. Achei estranho, mas segui. O destino era uma área rural, a cerca de 40 minutos dali. Durante o trajeto, tentei puxar assunto, mas ele não respondeu. Só ficou olhando para frente, com os olhos bem abertos, quase sem piscar. O silêncio era sufocante. Depois de uns 20 minutos, o Waze perdeu o sinal. Fiquei sem GPS, no meio de uma estrada de barro, cercada por mato dos dois lados. Disse que ia dar meia volta, mas o passageiro falou pela primeira vez: "Siga em frente. Estamos quase lá." A voz dele era grave, mas baixa, quase um sussurro. Havia algo na entonação que me fez obedecer sem pensar. E eu não sou de me intimidar fácil. A temperatura dentro do carro começou a cair, mesmo com os vidros fechados. O ar-condicionado desligado, e mesmo assim, o para-brisa começou a embaçar. E, por um segundo, achei que vi alguém andando na estrada à frente. Quando nos aproximamos, a pessoa sumiu, como se nunca tivesse estado ali. O homem no banco de trás apenas sorriu e disse: "Alguns ainda vagam por aqui." Comecei a ficar nervoso. Perguntei se já estávamos chegando, e ele respondeu: "Agora falta pouco. Depois, você volta." Mas a forma como ele disse aquilo me deu um arrepio. Parecia que ele sabia de algo que eu não sabia. Após alguns minutos, chegamos a um portão de ferro antigo, cheio de ferrugem, com símbolos riscados na madeira ao lado. Ele mandou parar. Desceu do carro e olhou para mim. Disse: "Espere aqui. Não entre. Por nada neste mundo, não entre." Ele desapareceu por entre o mato, levando a maleta. Fiquei no carro, tenso. Minutos se passaram. Comecei a ouvir barulhos vindos da mata. Gritos abafados. Sussurros. Risadas. Crianças chorando. Tudo ao mesmo tempo. Era como se dezenas de vozes falassem todas juntas. Liguei o carro para ir embora, mas ele não dava partida. A luz do painel piscava, como se algo drenasse a bateria. E então, vi a figura de uma mulher ao meu lado, parada do lado de fora, olhando para mim. Vestia algo antigo, parecia roupa de noiva, mas com lama até o pescoço. E os olhos eram 2 buracos negros. Ela sorriu. Um sorriso que jamais vou esquecer. E desapareceu. Quando olhei para o retrovisor, vi o passageiro voltando. Mas algo estava errado. Ele andava devagar, como se tivesse sido ferido. Quando se aproximou do carro, vi que a maleta estava aberta, e dentro havia algo que parecia pulsar. Não era dinheiro. Não era documento. Era algo orgânico, vivo. Ele entrou, todo suado, respirando fundo. Disse:
Precisamos sair agora. Dei partida. O carro pegou. Começamos a voltar. No caminho, perguntei o que tinha naquela maleta. Ele respondeu: um pedaço do que foi tirado, e agora está de volta. Fiquei sem palavras. Ele apenas fechou os olhos, como se estivesse cansado. Depois de uns minutos, começou a murmurar algo em outra língua. A maleta começou a tremer sozinha. Um cheiro forte, de ferro e enxofre, tomou o carro. E de repente, o rádio ligou sozinho. Tocava uma melodia lenta, antiga, com risos de crianças ao fundo. Aquilo me deixou em pânico. Quando chegamos de volta à cidade, ele apenas desceu, deixou a maleta no banco traseiro e disse: agora é com você. E desapareceu. Literalmente. Olhei pelo retrovisor e não havia mais ninguém. Levei dias para criar coragem e abrir aquela maleta. Quando abri, só havia terra e uma carta. A carta dizia: agora você conhece o caminho. E ele conhece você. Desde então, meu celular pega corrida sozinho durante a madrugada. Mesmo com o app desligado. Sempre o mesmo destino. Sempre a mesma estrada. E toda vez que tento recusar, o carro trava. E eu sou levado para lá. Sozinho. Com aquela maleta no banco de trás. Eu não sei até quando consigo resistir. Mas toda madrugada, às 2h40, ele pede outra viagem. O relato do vigia noturno. Boa noite. Eu trabalho como vigia noturno numa escola técnica do interior. É um colégio antigo, fundado no começo do século passado, e boa parte da estrutura ainda é original. As paredes rangem com o vento, o piso de madeira estala sem ninguém pisar, e sempre há aquele silêncio estranho depois das 2h. Eu entro às 18h e saio às 6h, sozinho durante toda a madrugada. Conheço cada corredor, cada sala, cada barulho. Ou pelo menos achava que conhecia, até o que aconteceu na última semana. Na terça, uma chuva forte caiu desde cedo. Relâmpagos riscando o céu, e o barulho da água martelando o telhado me acompanhando durante a ronda. Tudo estava normal até umas 2h15, quando vi uma luz acesa no bloco antigo, o que era impossível, já que eu havia desligado tudo no começo do turno. Fui até lá achando que algum disjuntor tinha dado problema, ou que talvez alguém tivesse invadido. Quando entrei no corredor, senti um frio repentino, como se tivesse pisado dentro de um freezer. A luz vinha da sala 104, a mais antiga do prédio. Abri a porta devagar, mas a sala estava vazia. A lâmpada piscava, e o projetor da parede estava ligado, passando imagens em preto e branco. Mas não havia nada conectado. As imagens eram de crianças sentadas em carteiras antigas, todas imóveis, como se estivessem congeladas no tempo. O projetor girava sozinho, sem ninguém por perto. Quando cheguei perto, ele desligou. E no instante seguinte, as cadeiras da sala começaram a render, como se alguém se levantasse de cada uma delas, uma por uma. E o som de passos infantis ecoou pelos corredores. Voltei para o meu posto quase correndo, tentando manter a calma. Mas as câmeras de segurança mostravam movimento nos corredores, sombras passando rapidamente. Ativei o alarme interno, mas nada respondeu. Liguei para o responsável técnico da escola, mas o celular só dava interferência. Foi então que escutei uma batida forte na porta da recepção. Quando olhei pelo vidro, vi uma menina. Devia ter uns 9 anos. Estava encharcada de chuva, com o uniforme antigo da escola. Mas havia algo de errado com o rosto dela. Os olhos eram completamente brancos. E ela sorria. Não conseguia abrir a porta. Fiquei paralisado. E mesmo sem que eu fizesse nada, ela desapareceu. Como se nunca tivesse estado ali. Quando finalmente voltei a respirar direito, todos os alarmes da escola começaram a disparar ao mesmo tempo. Corri pelos corredores para verificar,
mas cada sala estava aberta. Todas. Inclusive aquelas trancadas há anos por estarem em reforma. Dentro de uma delas, havia uma lousa com uma frase escrita várias vezes: "Você está no meu lugar." A giz estava molhada, como se alguém tivesse acabado de escrever. Fui até o depósito buscar o rádio antigo, pois a escola mantém um como segurança em caso de falha elétrica. Quando liguei, uma voz feminina começou a falar, com calma, como se estivesse lendo nomes. Era uma lista, mas no meio dela, ouvi o meu nome completo, dito com clareza. E depois, silêncio. Nenhum ruído, nenhuma estática. Nada. Até que ouvi um choro. De bebê. Dentro da diretoria. Fui até lá. E o choro parou. Ao abrir a porta, todas as paredes estavam riscadas com desenhos de mãos pequenas. Centenas de mãos infantis. E havia brinquedos espalhados, como se uma turma inteira de crianças tivesse estado ali. Ao tentar sair da sala, percebi que a maçaneta não girava mais. Tranquei por dentro sem querer, forcei a porta, mas ela parecia soldada. As luzes apagaram e uma cantiga começou a tocar. Uma voz infantil, sozinha, cantando algo que eu não conseguia entender, mas que causava pânico. Tapei os ouvidos, mas ela continuava. Dentro da minha cabeça. Quando a luz voltou, a porta estava aberta. Corri até a guarita e fiquei lá até o amanhecer, trancado, sem sair nem para ir ao banheiro. Só fui embora quando o primeiro funcionário chegou e me encontrou pálido, suando frio. Desde aquela noite, toda vez que eu passo perto da escola de dia, vejo uma criança me observando do terceiro andar. Sempre a mesma. Uniforme antigo. Olhar branco. E um sorriso torto no rosto. Já pedi demissão, mas os dias seguintes foram piores. As luzes da minha casa começaram a piscar às 2h15. O rádio liga sozinho. E às vezes, quando estou quase dormindo, escuto vozes infantis brincando na sala. Mas quando abro os olhos, não tem ninguém. Só um desenho feito a lápis na parede. Uma escola. E um homem trancado dentro. Igual a mim. O vento que vinha do milharal. Boa noite. Trabalhei por anos como caseiro em uma propriedade afastada, no interior do Mato Grosso. A fazenda era enorme, mas os donos só apareciam a cada 2 ou 3 meses. Meu serviço era simples: cuidar da casa, alimentar os bichos e vigiar os milharais. Eram hectares e mais hectares de plantações, e o que mais me deixava inquieto era aquele campo que parecia não ter fim, ainda mais quando o vento soprava à noite, trazendo um som estranho, como sussurros no meio das folhas secas. Lembro bem da primeira vez que senti que algo estava errado. Era fim de março, e eu havia saído à noite para verificar uma cerca que o tratorista disse ter visto danificada. O céu estava limpo, a lua iluminava o campo inteiro. Quando cheguei perto do milharal, senti aquele mesmo vento frio, e então ouvi passos entre os pés de milho. Pensei que fosse um animal, talvez um porco do mato, mas os passos eram compassados, como se alguém andasse com calma e firmeza. Chamei, ninguém respondeu. Quando a lanterna iluminou, vi pegadas. Eram descalças. E não eram de adulto. No outro dia, encontrei as galinhas todas mortas, mas nenhuma ferida visível. Só deitadas, como se tivessem sido apagadas de uma vez. As vacas estavam agitadas, batiam com força nas cercas. À noite, o mesmo som de passos. E dessa vez, risadas. Risadas de criança. Mas a casa dos donos era vazia. Não havia ninguém ali além de mim. Eu rezei antes de dormir, mas fui acordado pelo som de uma música tocando ao longe. Era uma cantiga de roda, dessas bem antigas. Vinha do meio do milharal. Armei coragem e fui até lá. Com uma espingarda nas costas e a lanterna na mão, entrei na plantação. O som ia ficando mais alto conforme eu andava. As folhas se fechavam atrás de mim, como se a plantação me engolisse.
Quando a música cessou, estava no centro de uma clareira. No chão, bonecas de pano, com olhos costurados, rodeadas por velas já derretidas. Havia símbolos riscados com carvão, e ao centro, uma cruz feita de madeira e corda. Ao tentar sair, notei que o caminho por onde vim não existia mais. E então, vi, entre as fileiras de milho, olhos me observavam. Corri feito louco até sair dali. Tranquei tudo na casa, fechei janelas, portas. Mas os barulhos continuaram. Batidas nas paredes externas, passos no telhado. Até o rádio da cozinha ligou sozinho, repetindo apenas: "Ele voltou, ele voltou". Dormi com a espingarda no colo, e quando amanheceu, encontrei uma boneca de pano sentada na varanda, com meu nome costurado no peito. Fui embora por uns dias, pedi licença ao patrão. Voltei com um padre da cidade. Ele andou pela casa, abençoou os cômodos, mas quando chegou ao milharal, ficou pálido. Disse que ali havia algo antigo, algo que não deveria ser acordado. Contou que, décadas atrás, rituais foram feitos naquela terra, com crianças desaparecidas da região, todas entre 6 e 8 anos. O centro do milharal era o altar. Desde então, parei de tentar entender. Faço meu serviço, evito andar à noite, deixo sempre uma vela acesa na varanda. Às vezes, ao amanhecer, encontro pegadas pequenas perto da cerca, ou brinquedos que nunca estiveram ali antes. A última coisa que encontrei foi uma carta, escrita com uma caligrafia infantil, dizendo: "Gostamos de você. Não vá embora". E agora, toda vez que o vento sopra entre os milharais, ouço a cantiga. A mesma voz, a mesma letra, como se aquelas almas ainda dançassem ali, esperando o próximo a entrar no campo e nunca mais sair. O quarto do porão. Boa noite. Morei por 3 anos numa pequena fazenda herdada do meu avô. Era uma casa antiga, de madeira escura, construída nos anos 40, com um grande celeiro ao lado e um porão que sempre esteve trancado. Meu avô dizia que ali era só entulho velho, mas eu sempre achei estranho ele nunca permitir que ninguém se aproximasse da porta de ferro enferrujada, no canto do chão da cozinha. Quando ele morreu, encontrei a chave presa num prego atrás de uma tábua solta da parede. Durante os primeiros meses, tentei manter a vida simples. Acordava cedo, cuidava dos animais, arrumava a casa e limpava o terreno. Mas, toda noite, quando o silêncio caía, eu ouvia ruídos vindos debaixo do piso, como se alguém batesse levemente na madeira. Pensei em ratos, mas eram batidas rítmicas, quase humanas. Quando comentei com o vizinho, ele me disse algo que me fez gelar. Essa casa já engoliu gente demais. Se eu fosse você, deixava o que está lá embaixo quieto. A curiosidade, no entanto, foi maior. Numa noite chuvosa, bebi um pouco de coragem e abri a porta do porão. Um cheiro velho e mofado subiu, misturado com algo metálico, como sangue seco. Desci com uma lanterna na mão. O chão era de terra batida, as paredes de pedra cobertas por raízes. Lá no fundo, havia um quarto, fechado com uma corrente grossa. Ao me aproximar, percebi que a madeira da porta estava arranhada, de dentro para fora. Ao destrancar, senti o ar gelar. Dentro do cômodo, havia apenas uma cadeira com algemas presas aos braços, um espelho trincado no canto e desenhos infantis riscados nas paredes, com giz de cera vermelho. No espelho, algo estava escrito por dentro: "Ainda estou aqui". Quando me virei, a porta se fechou sozinha. E no escuro, ouvi passos miúdos e uma respiração ofegante bem perto do meu ouvido. Corri de volta, tropeçando nas escadas de pedra. Tranquei a porta e cravei pregos ao redor. Nos dias seguintes, coisas começaram a acontecer. As luzes piscavam sempre às 3 horas da manhã. Sons de risos baixos ecoavam nos corredores. A televisão ligava sozinha, sempre no canal estático. E fotos antigas começaram a aparecer em cima da minha cama. Fotos que eu nunca tinha visto, de crianças acorrentadas no porão, olhando direto para a câmera.
busquei a ajuda de um historiador local. Ele descobriu que, nos anos 50, a casa era usada por um educador da cidade, um homem que sumiu misteriosamente, acusado de manter órfãos em cativeiro no porão para rituais de purificação. Nunca encontraram provas, nem os corpos. Dizem que quem morava lá ou enlouquecia, ou desaparecia. Tentei vender a casa, mas ninguém aceitava nem entrar. Uma noite, ouvi um grito vindo do porão. Desci novamente, armado com uma cruz e uma garrafa de água benta. A porta estava aberta. Dentro, vi 3 crianças, de pele pálida e olhos escuros, em volta da cadeira, cantando baixo. Uma delas me olhou e disse: "Você libertou a gente. Agora vamos brincar." Não lembro como saí de lá. Acordei no chão da cozinha, com marcas nas pernas, como se mãos pequenas tivessem me puxado. Desde então, moro na cidade, mas às vezes sonho com aquele porão. E quando acordo, sempre tem terra no meu lençol, e a marca de 3 dedos no vidro da janela. Mesmo no 8º andar. A maldição da Casa das Mangueiras. Boa noite. Cresci numa zona rural afastada, onde o tempo parecia correr mais devagar. Aos 25, herdei a antiga propriedade da minha tia-avó, uma senhora misteriosa que vivia sozinha numa casa coberta por mangueiras centenárias. Diziam que ela era benzedeira, mas também falavam que mexia com coisas erradas. Nunca dei ouvido para isso, até o dia em que pisei naquela terra. A casa era imensa, mas decadente. Teto forrado de goteiras, janelas emperradas e um quintal tomado por raízes retorcidas. No centro do terreno havia um poço tampado com um disco de concreto e coberto de folhas. Dentro de casa, encontrei fotos antigas com os rostos riscados, cartas escritas em latim e um diário com datas de óbitos, incluindo o nome da minha mãe, que ainda estava viva. Algo ali não fazia sentido. Algo me observava. Nas primeiras semanas, as noites foram longas e cheias de ruídos. Passos no sótão, portas abrindo devagar, vozes sussurradas chamando meu nome. Um dia, acordei com arranhões nas pernas e lama no chão do quarto. Achei que fosse algum bicho, até ver as pegadas. Pequenas, descalças, com dedos finos e longos. Levei isso pro padre da cidade. Ele ficou pálido e disse: "Saia dessa casa. Aquilo lá não quer que você fique." Mas eu fiquei. Não sei porquê. Era como se algo me prendesse lá. Comecei a ver vultos entre as mangueiras. Um menino sem olhos, uma mulher com a barriga aberta. E todas as noites, exatamente às 3h17, ouvia batidas na porta dos fundos. Sempre 3. Sempre acompanhadas de um cheiro doce, podre, como fruta apodrecendo no chão quente. Um dia, tive coragem de abrir, mas não havia ninguém. Apenas 3 marcas de unhas na madeira da porta. Comecei a investigar o diário da minha tia-avó. Descobri que ela tinha sido parte de um antigo culto, algo ligado à colheita e à fertilidade da terra. Um tipo de pacto feito com os de baixo. O poço, segundo o diário, era o portão. E os frutos das mangueiras não deviam ser comidos. Na infância, minha mãe tinha morado lá, mas fugiu depois que o irmão mais novo sumiu durante a quaresma. Ele foi levado pelo poço, dizia ela, sempre chorando. Eu nunca acreditei, até ver o menino de olhos vazios acenando para mim no meio das árvores. Na madrugada de uma sexta-feira santa, acordei com um grito vindo do quintal. Fui até lá, e o tampo do poço estava fora do lugar. Havia uma escada antiga descendo pela escuridão. Contra toda razão, desci. As paredes eram úmidas, cheias de desenhos feitos com sangue seco. Vozes infantis riam nas minhas costas, mas quando virava, não havia ninguém. No fundo, havia um altar de pedra, com marcas de garras e uma boneca encharcada em sangue fresco. E atrás do altar, enterrada na terra, uma caveira com o medalhão da minha tia-avó no pescoço. Quando subi correndo, vi as árvores inclinadas, como se algo gigante se movesse entre elas.
A casa tremia. Dentro, as paredes sangravam e todos os espelhos estavam quebrados. Atrás dos cacos, eu via rostos me olhando. Um sussurro me disse: "Você abriu de novo. Agora o ciclo recomeça." E então tudo silenciou. Na manhã seguinte, a casa estava intacta. Tudo parecia um delírio. Menos o poço, agora aberto, e dentro dele, um novo objeto. Minha foto, recém-impressa, com o rosto riscado em X. Fui embora naquela noite. Vendi a terra por qualquer preço e nunca mais voltei. Mas, às vezes, sinto o cheiro de manga podre. Sempre às 3h17. E sei que, em algum lugar, as raízes ainda se movem, esperando o próximo da linhagem voltar, esperando o próximo ciclo, porque ali, naquela casa, o tempo nunca para. Ele apenas afunda, devagar, nas profundezas do poço.